O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Apenas um comentário paralelo aqui, pois alguns inscritos me perguntaram o que eu achei do caso do Doguinho Orelha. Isso só mostra como essa sociedade está cheia de gente doente, tanto jovens quanto adultos e idosos, infelizmente. Quando você escuta o que eles fizeram em detalhes, é impossível não ver esses moleques como uns psicopatas de merda. Engraçado que esses covardes nunca tentam fazer isso com um lobo, uma onça ou um urso, né? Eu acho curioso isso. Mas agora, eu espero que algum tipo de justiça seja feita e que eles sintam o peso de seus atos. Dito isso, vamos ao relato. Bora lá! Eu disse ao meu marido que me casei com ele porque homens de verdade não estavam disponíveis. Então ele não aceitou essa verdade normal e me largou por uma mulher melhor. Nunca pensei que seria aquela garota que se contenta. Sabe, a que escolhe a opção segura porque está cansada do drama. Mas aqui estou eu, sentada na minha casa perfeitamente adequada no subúrbio, pensando em como acabei me casando com o equivalente humano de uma parede bege. Sou a Sam, mulher de 32 anos, e esta é a história de como me casei com o Lucas porque não consegui encontrar um homem de verdade. Não me entenda mal, o Lucas não é terrível. Ele é só o Lucas. Quando nos conhecemos na festa de inauguração da casa da minha amiga Kate, ele era um cara alto, meio desengonçado, que ficava reorganizando a mesa de petiscos para otimizar o fluxo. Aquilo já devia ter sido o primeiro sinal. Ele é supervisor numa fábrica e, meu Deus, isso fica evidente. Tudo precisa ser organizado, agendado, planejado. Ele pediu meu número dizendo que gostaria de alocar um tempo para me conhecer melhor. Na época, achei até fofo. Engraçado como as coisas mudam depois da minha montanha-russa com o Morrice. Um empreiteiro absolutamente lindo, que iluminava qualquer ambiente só de entrar. O Lucas parecia um porto seguro. Morrice era pura paixão e espontaneidade, mas também tinha o péssimo hábito de sumir por dias e flertar com qualquer coisa que se mexesse. Já o Lucas... Bem, ele respondia às mensagens em minutos, sempre aparecia exatamente no horário combinado e me olhava como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo. Nosso primeiro encontro foi num café pequeno onde ele já tinha identificado a mesa ideal para a acústica da conversa. Não estou brincando. Ele levou cartõezinhos com tópicos de conversa, só por precaução caso ficasse estranho. Olhando agora, eu devia ter corrido naquele momento. Mas eu tinha 29 anos na época, e todo mundo vivia dizendo que eu precisava levar a sério a ideia de encontrar alguém. A questão do Lucas é que ele é confiável, é um cara como um Toyota e sempre comendo cereal de marca genérica. Ele lembra aniversários, planeja datas comemorativas com antecedência e realmente escuta quando eu falo. Mas também codifica por cores a nossa lista de compras e fica ansioso se a gente não segue o plano de refeições. Durante todo o namoro, ele nunca me puxou de repente para um beijo apaixonado. Tudo era planejado, calculado, seguro. Quando ele pediu em casamento depois de 18 meses de namoro, exatamente no prazo, de acordo com o cronograma de relacionamento dele, foi com um anel discreto que ele escolheu porque tinha a melhor relação custo-benefício. Ele montou todo um cenário num parque local, completo com uma planilha mostrando por que éramos compatíveis. Não estou exagerando. Teve até uma apresentação em PowerPoint. Meus amigos acharam adorável. Eu sorri e disse sim, porque, bem, o que mais eu deveria fazer? Eu estava chegando aos 30, e o Lucas era estável, empregado e realmente queria se comprometer. Durante o noivado, as pequenas coisas começaram a se acumular. Como ele me mandar mensagem pedindo permissão para comprar um sapato novo de trabalho ou ensaiar conversas com meu pai antes de realmente tê-las. Ele chegou a passar 3 horas pesquisando a temperatura perfeita para servir vinho na nossa festa de noivado. Quem faz isso? O casamento foi exatamente como o Lucas queria, pequeno, prático, econômico. Eu sempre sonhei com algo mais espetacular. Mas o Lucas tinha toda uma apresentação sobre estatísticas de endividamento em casamentos e planejamento financeiro de longo prazo. Ele chorou durante os votos, o que deveria ter sido fofo. Mas tudo em que eu conseguia pensar era que o Morrice provavelmente teria piscado para mim. Me deixado com as pernas bambas. Minhas amigas viviam dizendo como eu era sortuda. Ele é tão atencioso, diziam. Ele pensa em tudo. Sim, essa é uma forma de colocar. Outra é dizer que ele é tão espontâneo quanto uma declaração de imposto de renda. Até a nossa lua de mel foi planejada minuto a minuto. O Lucas imprimiu um itinerário literal, com tempo extra reservado para atividades espontâneas. Não estou inventando. Eu ficava me dizendo que o casamento mudaria ele, que de alguma forma, magicamente, o Lucas desenvolveria aquela confiança natural que eu achava tão atraente em outros homens. Que talvez um dia ele chegasse em casa, me pegasse no colo e me levasse para o quarto sem antes conferir se aquilo estava alinhado com a nossa agenda semanal. Mas sabe o que é mais errado nisso tudo? O Lucas realmente tenta.
Ele genuinamente quer me fazer feliz. Quando comentei uma vez que sentia falta de ir dançar, ele passou 2 semanas fazendo aulas de dança online antes de me surpreender com uma noite especial. Foi doce. Mas vê-lo contando os passos em voz baixa e pedindo desculpa toda vez que errava só me dava vontade de gritar. Às vezes olho nossas fotos de casamento, expostas naquele arranjo geometricamente perfeito que o Lucas insistiu em montar. Lá está ele, chorando enquanto eu caminho pelo corredor. E eu sorrindo. Aquele sorriso tenso que diz, tudo bem. É assim que crescer parece. Minha mãe vive dizendo que eu tirei a sorte grande com o Lucas. Ele é tão estável, ela diz. Vai ser um ótimo pai. E ela provavelmente está certa. Ele provavelmente faria planilhas para troca de fraldas e um fluxograma em 6 etapas para técnicas ideais de arrotar. A pior parte. O Lucas sabe. Não tudo, mas o suficiente. Ele percebe quando revira os olhos ao ouvir ele falar de métricas de eficiência no trabalho. Ele nota quando fico quieta depois de encontrar o Morrice no mercado, todo rústico e espontâneo, com o cabelo bagunçado e a jaqueta de couro surrada. O Lucas só tenta ainda mais, o que piora tudo, porque como você diz a alguém que as melhores qualidades dele são exatamente o que o tornam insuportável? Como você explica para o seu marido que se casou com ele porque achou que era hora de amadurecer, não porque ele fazia seu coração disparar? Então aqui estou eu, 3 anos de casamento com um homem que organiza o porta-temperos em ordem alfabética e cria tabelas dinâmicas para o nosso orçamento mensal. Um homem que me pergunta se estou confortável com a temperatura do termostato e se prefiro as fronhas azuis ou cinzas para uma higiene do sono ideal. Às vezes me pego imaginando como teria sido a vida se eu tivesse esperado por um homem de verdade. Alguém que não precisa de uma lista de prós e contras para decidir o que pedir no jantar. O ponto de ruptura veio naquele churrasco idiota na casa da Kate e do Mike. O Lucas se ofereceu para cuidar da churrasqueira. Primeiro erro. Ele passou a manhã inteira assistindo a vídeos no YouTube sobre técnicas ideais de grelha e levou o próprio termômetro de carne. Não era qualquer termômetro, claro, mas um digital sofisticado que se conectava ao celular, porque Deus me livre um hambúrguer ficar 1 grau abaixo do ponto. Lá estava ele, pairando sobre a churrasqueira como se ela pudesse explodir, checando o celular o tempo todo e murmurando sobre distribuição de calor. O Mike, marido da Kate, finalmente não aguentou mais. Ele simplesmente chegou, cerveja na mão, e assumiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E sabe de uma coisa? Todo mundo relaxou. O quintal inteiro pareceu soltar um suspiro coletivo de alívio. O Lucas só deu um passo para trás e começou a anotar no celular a técnica do Mike. Eu queria sumir. As outras esposas me lançavam aqueles olhares, não eram maldosos, eram de pena. E isso é pior. Mas aquilo foi só o começo. No mês passado, o Lucas chegou em casa todo empolgado com um novo hobby. Cerâmica. Cerâmica? Não boxe, não escalada. Nada remotamente masculino. Cerâmica. Ele disse que a terapeuta sugeriu para aliviar o estresse do trabalho. Aparentemente, ele foi passado para trás numa promoção porque é bonzinho demais e precisa trabalhar assertividade. O cara que ficou com a vaga? Um babaca completo, segundo Lucas. Mas que entrega resultados. Agora nossa garagem tem uma roda de oleiro, e o Lucas passa os fins de semana fazendo tigelas tortas e assistindo a tutoriais de cerâmica. Ele até comprou um avental especial com bolsinhos para as ferramentas. Enquanto isso, o Morrice, sim, eu ainda olho as redes sociais dele. Às vezes posto fotos das casas que ele reforma, todo suado e coberto de serragem. Não é justo. Comecei a passar mais tempo com minhas amigas só para fugir um pouco. Elas me escutam desabafar, mas dá para perceber que não entendem de verdade. Pelo menos ele não fica em bares todas as noites, elas dizem. Pelo menos ele ajuda em casa. Sim, ele ajuda. Ele tem um quadro de tarefas com adesivos, para ele mesmo. Um homem adulto com um quadro de adesivos. A pior parte é como ele tenta ainda mais quando percebe que estou me afastando. Ele começou a deixar bilhetinhos pela casa com trocadilhos horríveis, a comprar flores, mas só depois de pesquisar quais duram mais e são ideais para as condições de iluminação da nossa casa. Ele é o tipo de cara que se emociona com comerciais de ração para cachorro e quer falar sobre os sentimentos quando acha que eu estou estranha. Quem criou ele desse jeito? Eu tento ajudá-lo a virar homem, mas muitas vezes isso me irrita. Tipo quando assistimos a filmes ou séries e ele fica emotivo. Eu digo que homens de verdade não choram por personagens fictícios. Ou quando ele me pergunta o que eu quero jantar pela milionésima vez, eu perco a paciência e mando ele decidir alguma coisa por conta própria, só uma vez. Mas aí ele fica com aquela expressão magoada no rosto e diz que valoriza a minha opinião. Eu não aguento. Na semana passada, encontramos meu ex, o Morrice, na loja de materiais de construção. O Lucas estava lá comprando suprimentos para o precioso hobby de cerâmica dele, fita métrica na mão, comparando as dimensões de diferentes prateleiras para o cantinho de artesanato. O Morrice estava lá comprando material de construção de verdade, para trabalho de homem de verdade.
o contraste foi doloroso. O Morrice me lançou aquele olhar cúmplice, e meu estômago revirou. Ele nunca precisou de fita métrica. Ele simplesmente sabia as coisas. Fazia as coisas. Tomava decisões. Enquanto isso, o Lucas estava calculando a metragem quadrada do espaço das prateleiras como se estivesse resolvendo um problema de matemática. Naquela noite, cometi o erro de comentar como tinha sido bom ver o Morrice. O Lucas, sendo Lucas, perguntou se eu queria convidá-lo, junto com a namorada, para jantar. Quem faz isso? Que tipo de homem convida o ex da esposa para jantar? Eu disse que pessoas normais não fazem isso. Ele respondeu sugerindo que pesquisássemos diretrizes de etiqueta social para lidar com ex-parceiros. Não estou brincando. Ele queria pesquisar isso. Ele leu em algum livro de autoajuda formas de aumentar a confiança e estava se sentindo seguro de si. Mas tudo o que isso faz é me lembrar que meu marido precisa aprender a ser homem. Outro dia ele chegou em casa animado porque conseguiu aplicar com sucesso uma técnica de assertividade numa reunião. Aparentemente, ele conseguiu discordar de alguém sem gerar nenhum atrito com a pessoa. E quis comemorar mesmo, com cidra sem álcool, porque ele não bebe durante a semana. Isso afeta a qualidade do sono, segundo ele. Olhando agora, acho que eu deveria ter previsto o desastre daquele jantar. O Lucas passou uma semana planejando tudo, até calcular o número ideal de aperitivos por pessoa. Ele ainda criou um mapa de lugares à mesa baseado na compatibilidade de conversa. Eu tinha bebido com as meninas antes só para aguentar a ideia de mais um evento social excessivamente planejado por ele. Estava tudo indo bem, eu acho, até o nosso vizinho Brad começar a falar sobre as novas regulamentações na fábrica. O Brad é aquele tipo de cara que fala o que pensa, sabe, uma pessoa normal. Ele dizia que os novos protocolos de segurança eram exagerados, só mais burocracia deixando tudo mais lento. O Lucas, sendo Lucas, não conseguiu se conter. Começou a falar de estatísticas e relatórios de incidentes de segurança. Falando com aquela voz suave e diplomática que ele usa quando está tentando ser assertivo. O Brad não engoliu. Cortou o Lucas e disse algo como: às vezes você só precisa fazer o trabalho. Com protocolo ou sem protocolo. E sabe o que meu marido fez? Em vez de se impor, ele recuou com uma risadinha nervosa e disse: bom, todo mundo tem direito à sua perspectiva. Depois ele se levantou para reabastecer a tábua de queijos, como se fosse um garçom. Na própria festa de jantar. Talvez tenha sido o vinho. Talvez tenham sido anos vendo ele se dobrar como uma cadeira de plástico barata toda vez que alguém o confrontava. Mas algo dentro de mim simplesmente estalou. É exatamente por isso que eu me casei com você, eu me ouvi dizendo. A sala ficou em silêncio. Porque todos os homens de verdade não estavam disponíveis. Dava para ouvir um alfinete cair. O Lucas congelou, a tábua de queijos na mão, com aquela expressão idiota e surpresa que ele faz quando algo não sai de acordo com os planos preciosos dele. Eu deveria ter parado ali. Mas, uma vez que a represa se rompeu, tudo começou a jorrar. Quer saber o que homens de verdade fazem, Lucas? Eles não passam uma hora pesquisando a harmonização perfeita de vinho para lasanha. Eles não fazem planilhas para ideias de encontros. Definitivamente não choram durante os votos de casamento, não pedem informações na rua e não deixam as pessoas passarem por cima deles no trabalho. Ele só ficou ali, aguentando tudo, o que me deixou ainda mais furiosa. Sabe o que é pior do que ter um marido que organiza o porta-temperos por cores? Ter um que nem sequer se defende quando a esposa o humilha na frente de todo mundo. Nossos convidados encaravam os pratos, as taças de vinho, qualquer coisa que não fosse nós dois. O clássico Lucas começou a juntar copos vazios. Como se ele continuasse arrumando tudo, aquilo não estivesse acontecendo. Quer saber de mais uma coisa? Eu já estava embalada. Eu voltei a falar com o Morrice. Nada físico. Mas pelo menos ele sabe assumir o controle de uma situação. Pelo menos ele não precisa de um livro de autoajuda para aprender a ser homem. O Lucas finalmente parou com a limpeza nervosa. Ele me olhou, depois olhou para os convidados mortificados e disse, com aquela voz irritantemente calma, acho que talvez devêssemos continuar essa conversa em particular. Particular? Agora você quer privacidade? Onde está essa coragem quando realmente importa? Quando o Brad pisa em você por causa de protocolos de segurança, quando seu chefe te passa para trás em promoções porque você é bonzinho demais. Alguém tentou sugerir que eles fossem embora. O Lucas, sempre o anfitrião perfeito, começou a se desculpar com todos, prometendo remarcar. Remarcar? Como se isso fosse uma reunião que passou do horário. Eu não preciso da sua permissão para dizer a verdade. Eu rosnei para ele. Todo mundo está pensando isso. Você está tão ocupado tentando ser perfeito que esqueceu como é ser real? Sabe o que o Morrice disse quando contei para ele sobre o seu hobby de cerâmica? Ele riu. Riu de verdade. Porque homens de verdade constroem coisas. Eles não brincam com argila. A sala esvaziou bem rápido depois disso.
O Lucas ficou parado na nossa sala de jantar, cercado por taças de vinho meio vazias e pela tábua de queijos cuidadosamente arrumada, parecendo perdido pela primeira vez. Ele não tentou amenizar a situação nem sugeriu que conversássemos sobre nossos sentimentos. Ele simplesmente subiu as escadas e começou a arrumar uma mala. "O que você está fazendo?" eu exigi, seguindo atrás dele. Tirando um tempo, ele disse baixinho, dobrando as roupas com precisão militar. Mesmo naquele momento, tudo precisava estar perfeitamente organizado. "Então você está fugindo." Muito corajoso. Ele parou e, pela primeira vez, realmente me olhou nos olhos. "Não, Sam. Estou estabelecendo um limite que eu deveria ter feito há muito tempo." Eu achei que ele voltaria em alguns dias. O Lucas sempre voltava, sempre tentava consertar as coisas. Era isso que ele fazia. Resolvia problemas com gráficos, listas e planejamento cuidadoso. Mas dias viraram semanas, e tudo que recebi foi uma mensagem dizendo que ele estava ficando na casa do irmão e que entraria em contato para falarmos sobre a divisão dos bens, como se fossemos algum empreendimento sendo encerrado. Na verdade, era exatamente isso que o nosso casamento tinha sido para o Lucas, não era? Mais um projeto para gerenciar. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Só mandou mensagens educadas e formais sobre arranjos práticos. Quando passei na casa do irmão dele, pronta para ter uma conversa definitiva, ele não estava lá. Descobri que ele tinha se matriculado numa academia. Não qualquer uma de modinha, mas um lugar sério de musculação. O Lucas, o mesmo Lucas que dizia que a academia era ineficiente comparada à rotina de treino em casa. A Kate finalmente teve pena de mim e me contou o que estava acontecendo. Aparentemente, o Lucas tinha começado terapia, não terapia de casal, terapia só para ele. Ele até conseguiu outro cargo no trabalho, algo ligado à gestão de projetos, onde a atenção aos detalhes dele realmente era valorizada. E ele continuou com a cerâmica. Só que agora ele estava vendendo peças online. E com sucesso. "Ele está bem melhor, Sam", a Kate me disse tomando café. "Talvez você devesse tentar terapia também." Eu tentei explicar meu lado para os nossos amigos com cuidado, cortando as piores partes do que eu tinha dito. Mas eles estavam lá naquele jantar. Eles viram como eu tratei ele ao longo dos anos. Até minha melhor amiga, a Megan, que sempre fica do meu lado, só balançou a cabeça. "Você sabe qual é o seu problema", ela disse. "Você confundiu gentileza com fraqueza." O Lucas não era fraco. Ele só não precisava provar nada para ninguém, até você fazer ele sentir que precisava. O Maurice me procurou quando soube que a gente tinha se separado, querendo sair para beber e colocar o papo em dia. Eu aceitei, achando que talvez eu estivesse certa o tempo todo. Talvez fosse assim que as coisas deveriam acontecer. Mas sabe o que aconteceu? Ele passou o tempo todo se gabando das conquistas dele. Secando a garçonete e reclamando da ex-esposa. Quando tentou me beijar bêbado no estacionamento, eu percebi o quanto eu estava errada sobre o que faz um homem de verdade. E o pior, o Lucas estava prosperando. O irmão dele postou um vídeo dele numa academia de escalada, e ele parecia diferente. Não só fisicamente, pelo visto as sessões na academia estavam dando resultado, mas no jeito de se portar. Ele não parecia estar checando o celular para ver técnicas corretas de escalada, nem pedindo desculpas para a parede. Ele só estava fazendo. Eu stalkeei as redes sociais dele. Eu ainda stalkeio. Agora ele tem mais fotos das peças de cerâmica e do hobby de trilha. Fotos casuais em grupo em que ele realmente olha para a câmera, em vez de se preocupar com o ângulo ideal. Ele até postou sobre ter falhado numa via de escalada, mas estar orgulhoso por ter tentado. O velho Lucas nunca teria admitido um fracasso publicamente. Quando finalmente nos encontramos para discutir o processo do divórcio, eu quase não reconheci ele. Ele não estava usando um daqueles looks perfeitamente combinados. Era só jeans e camiseta. Mas ele parecia confortável na própria pele. Ele deixou a barba crescer, não perfeitamente aparada como ele teria exigido antes. Só natural. Eu tentei sugerir terapia de casal, me ouvindo soar como uma pessoa que pensa demais e planeja tudo, a mesma pessoa que eu costumava zoar nele. Mas o Lucas só sorriu. Sorriu de verdade. Não aquele sorriso nervoso de antes. "Eu te amei, Sam", ele disse. "Mas eu não amei quem eu me tornei tentando ser o homem que você queria. Eu não estou mais com raiva. Eu só cansei de fingir e de tentar te agradar." Aquela conversa mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Eu estava ali, ainda morando na nossa casa com os armários organizados por cores e o porta-temperos impecavelmente arrumado, enquanto Lucas estava lá fora se tornando alguém novo, alguém real. Só que não do tipo de real que eu tinha forçado ele a ser. Eu me peguei sentindo falta das coisas idiotas. Dos bilhetinhos com trocadilhos péssimos. Do jeito que ele passava horas pesquisando restaurantes para encontrar o lugar perfeito para nossa noite de encontro. Até do quadro de tarefas com aqueles adesivos bobos. Pelo menos ele se importava o suficiente para tentar. Aí eu vi os dois juntos na feira.
Eu tinha ido comprar uns tomates orgânicos caríssimos, e lá estavam eles, o Lucas e uma mulher pequena, com os dedos manchados de tinta, olhando materiais para cerâmica. Claire. Esse é o nome dela. Ela ilustra livros infantis, segundo o Instagram dela. Sim, eu fui olhar. Não me julgue. Ela estava ensinando para ele sobre esmaltes diferentes, e ele estava rindo de verdade. Não aquela risada nervosa que ele tinha comigo, mas uma risada funda, real. Ele parecia relaxado, usando uma camiseta manchada de argila e aquelas bermudas cargo que eu detestava. A barba estava um pouco bagunçada, e ele não tinha arrumado o cabelo com a precisão que antes o consumia. A pior parte foi quando ele me viu. Ele não ficou sem graça nem começou a pedir desculpas por ter me encontrado. Ele só assentiu, disse um oi, Sam, casual e voltou para Claire, com a mão descansando naturalmente na parte baixa das costas dela. Sem movimentos calculados, sem pensar demais. Só existindo. Eu comecei a ouvir falar deles pelos nossos amigos em comum. Como Lucas e a Claire fazem cerâmica juntos no novo estúdio dele, como eles vão escalar e não se importam se falham. Como ela ama as piadas de pai dele e ainda incentiva os trocadilhos. Ela até ajudou ele a montar uma loja no Ets para cerâmicas. E, no fim, as pessoas amam as tigelas precisas, perfeitamente simétricas dele. A mesma atenção aos detalhes que eu costumava ridicularizar virou a assinatura dele. A Kate me contou que eles fizeram uma viagem espontânea de fim de semana para o litoral. O Lucas, o senhor tudo planejado, simplesmente fez a mala e foi. Sem roteiro, sem pesquisa de rotas ideais ou avaliações turísticas. Quando eu perguntei se ele tinha tido uma crise de ansiedade por causa disso, a Kate só me olhou estranho e disse, ele não é mais aquela pessoa, Sam. Ele encontrou o próprio jeito de ser forte, e eu estava ocupada demais tentando mudá-lo para perceber. Um dia desses eu os vi em uma cafeteria e reparei na interação dele com a Claire. Ela olhou para o rosto dele e soube na hora que tinha acontecido alguma coisa. Em vez de tentar consertar ou oferecer soluções como eu faria, ela só apertou a mão dele e perguntou se ele queria ir fazer um pouco de cerâmica. Ele se iluminou de um jeito que eu nunca tinha visto durante o nosso casamento. Foi aí que caiu a ficha. A Claire não estava tentando transformar ele em nada. Não estava esperando ele virar homem, nem comparando ele com algum ideal. Ela só deixava ele ser o Lucas. E, de algum modo, isso permitiu que ele se tornasse mais ele mesmo do que jamais foi comigo. A próxima ocasião em que eu os vi foi no casamento da Kate. Eu não esperava vê-lo lá. Quer dizer, eu sabia que eles estariam lá. A Kate e o Lucas continuaram muito amigos, outra coisa que me surpreendeu, mas eu não estava preparada para o que eu ia sentir. O Lucas era padrinho, impecável no terno, mas relaxado. Nada parecido com o cara rígido e ansioso que triplicava a checagem da gravata nas nossas fotos de casamento. A Claire estava com um vestido vintage esvoaçante, o cabelo bagunçado, bonito, com flores secas entrelaçadas. O velho Lucas teria surtado com o quanto aquilo era, não convencional, para um casamento. Esse Lucas olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no salão durante a cerimônia. Eu vi ele apertar a mão dela quando o casal fez os votos. Sem lágrimas, sem inquietação nervosa. Só aquela confiança silenciosa que eu nunca tinha visto antes. Ele fez um brinde na recepção, e eu fiquei esperando ele tirar uns cartões com um discurso ensaiado e referências estatísticas sobre casamentos duradouros. Em vez disso, ele se levantou sem nenhuma anotação e falou do coração, sobre amor, crescimento e ser fiel a si mesmo. As pessoas riram das piadas dele de verdade, não risadinhas educadas, mas gargalhadas reais. A Claire assistia com um sorrisinho orgulhoso, sem nenhum traço de vergonha ou desejo de que ele fosse diferente. Eu acabei dançando com um cara aleatório que eu chamarei de Chad, um dos outros padrinhos. Ele era alto, musculoso, super confiante. Exatamente o tipo que eu costumava desejar que o Lucas fosse. E ele passou o tempo todo falando da rotina de crossfit dele e de como a maioria das mulheres não aguenta um cara alfa de verdade. Eu cruzei o olhar com o Lucas do outro lado da pista enquanto o Chad se gabava, e por um segundo a gente compartilhou um olhar de entendimento que me fez rir e querer chorar ao mesmo tempo. Mais tarde, eu ouvi a Claire e o Lucas perto da mesa de sobremesas. Ela estava provocando ele, dizendo que ele organizaria os cupcakes por degradê de cores sem nem perceber. Em vez de ficar defensivo ou pedir desculpas como faria comigo, ele só puxou ela para perto e disse, você ama o meu caos organizado. E ela parecia amar mesmo. De verdade. Foi aí que tudo realmente afundou dentro de mim. Eu passei o nosso casamento inteiro tentando transformar o Lucas na versão de homem de verdade de outra pessoa, quando ele estava, na verdade, se tornando um homem de verdade simplesmente sendo ele mesmo. Toda aquela atenção aos detalhes que eu ridicularizava, agora eu valorizava e desejava. A sensibilidade que eu achava que deixava ele fraco, tornou ele emocionalmente inteligente o bastante para trabalhar as próprias questões e crescer. Eu vi os dois irem embora cedo da recepção. Não porque o Lucas estivesse sobrecarregado com a interação social como antes, mas porque aparentemente eles iam dar uma aula de cerâmica para casais na manhã seguinte. Eles pareciam tão naturais juntos, tão confortáveis. Ninguém tentando mudar ninguém.
Ninguém se contentando, ninguém desejando que o outro fosse diferente. E sabe o que é a pior parte? O Lucas não arrumou uma mulher melhor. Ele virou uma pessoa melhor enquanto eu fiquei exatamente a mesma. Ainda julgando. Ainda querendo que as coisas fossem diferentes. Todas as coisas que eu odiava nele nunca foram um problema. A triste realidade era que o problema era eu. E agora eu tenho que ver ele feliz com alguém que valoriza tudo que eu fui superficial demais para enxergar. Enquanto eu estou aqui agora não sentindo nenhuma conexão real, no máximo tendo interações superficiais com caras egocêntricos como o Chad, e finalmente entendendo o que eu joguei fora. Eu costumava dizer para todo mundo que me casei com o Lucas porque homens de verdade não estavam disponíveis. Mas no fim das contas, eu tinha um homem de verdade o tempo todo. Eu só fui burra, e estava ocupada demais procurando um estereótipo para perceber que eu desejava e sabotava algo que eu já tinha. Comentários sobre o relato. A OP não foi vítima de circunstâncias, ela foi autora do próprio desastre. Ela confundiu masculinidade com arrogância, força com grosseria e presença com espetáculo. Não só isso. Ela passou todo o relacionamento tentando moldar um homem íntegro para caber num estereótipo raso que ela mesma idolatrava. Em vez de reconhecer cuidado, sensibilidade e constância como virtudes, ela as tratou como defeitos, humilhou publicamente quem a amava, comparou, desvalorizou e corroeu aos poucos aquilo que tinha. O resultado foi quase irônico. Ao tentar consertar Lucas, ela o empurrou para longe, forçando-o a crescer longe dela, enquanto ela permaneceu exatamente onde sempre esteve, presa à sua própria superficialidade. Agora que ele se tornou um homem de verdade aos seus olhos, ela pode assistir de fora a felicidade dele com outra. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.